Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 19. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ó Senhor Jesus, mas nós vamos exercitar nosso espírito, para que o Senhor possa falar conosco, nós possamos ver o Senhor, face a face, ver aquilo que é a sua intenção. Por isso a gente precisa exercitar o espírito invocando o nome do Senhor, para que Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente compreender aquilo que de fato Ele quer nos mostrar, Ele quer nos direcionar diante da sua palavra. E sabedoria, na hora da gente aplicar isso ao nosso viver, para a gente ser conduzido pelo Espírito. E também levar essa palavra a outras pessoas. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir o direcionamento dEle e por meio do Espírito também a gente levar outros a ouvir aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Senhor Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Levíticos capítulo 19, versículo 2. Senhor Jesus. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 45, versículo 5. Senhor Jesus. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versículo 31. Senhor Jesus. Portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Senhor Jesus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó Senhor Jesus. Capítulo 8, versículo 16. Senhor Jesus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Senhor Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 22. Senhor Jesus. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 8, versículo 30. Senhor Jesus. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Romanos, um livro fundamental para a compreensão da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ó Senhor Jesus. Nesta semana, abordaremos alguns aspectos da epístola de Paulo aos Romanos, que são cruciais para a compreensão da primeira epístola aos Coríntios. Analisaremos ainda o contexto histórico da época em que esta carta foi escrita. Por fim, veremos que Deus almeja mudar nossa mentalidade para inserir-nos em uma cultura celestial, a fim de que cooperemos no cumprimento de seu propósito. Ó Senhor Jesus, durante 3 anos, Paulo serviu a igreja em Éfeso, cidade na qual escreveu a primeira aos Coríntios. De Éfeso, ele partiu para a Macedônia, onde escreveu a segunda. Dali desceu para a Grécia, passando primeiramente por Atenas e em seguida chegou a Corinto. Em ambas as cidades ele pregou o Evangelho, levantando a igreja em cada uma delas. Em Corinto, Paulo escreveu a epístola aos Romanos. Senhor Jesus. Embora tenha sido escrita posteriormente, Romanos tem fundamental importância
para a compreensão da primeira aos Coríntios. Podemos até mesmo dizer que Romanos é como uma chave que abre a primeira carta aos Coríntios, pois fala do Evangelho de Deus e do seu plano de salvação completa para o homem. Ó Senhor Jesus! Os capítulos iniciais de Romanos mostram a condição miserável da humanidade. O homem estava em um estado crítico e sem nenhuma esperança, carente da redenção de Deus, a qual é mediante o derramamento de sangue para o perdão de pecados. Ó Senhor Jesus! Mas graças a Deus, Ele providenciou a salvação enviando seu Filho, Jesus Cristo. Jesus viveu aqui na terra e passou pelas mesmas dificuldades que experimentamos. Também foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas nele não havia o pecado. Tudo isso para que ele pudesse conhecer e provar o que é o viver humano. Por essa razão, ele pode compadecer-se de nós. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Mediante a morte de Jesus, fomos redimidos. No momento em que o aceitamos como nosso Salvador e Senhor, recebemos o perdão dos pecados. Ele é a nossa propiciação. Fomos justificados pela fé e reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus. Agora, podemos achegar-nos confiadamente à presença do Pai. Temos paz com Deus e somos seus filhos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Entretanto, Ele pode muito mais. Em Romanos, lemos que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio da morte de Cristo, e nos salvará pela sua vida. Deus não está satisfeito apenas com nossa salvação inicial, a regeneração do nosso espírito, mas almeja alcançar a nossa alma por meio da santificação. Ó Senhor Jesus! O processo de santificação abrange a renovação da mente, a transformação, a conformação, culminando na glorificação. Que maravilha! Deus nos salva por completo. A santificação é muito mais do que manter uma vida sem pecado. Santidade é a própria natureza do Deus Santo. Deus é santo porque é único. Nada e ninguém se compara a Ele. No Antigo Testamento, lemos diversas vezes: eu sou o único Deus, eu sou o único, além de mim não há outro. Portanto, o processo de santificação ocorre quando Deus dispensa o seu elemento santo para dentro de nós. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, se você quer ser santificado, precisa ter em si o elemento santo de Deus. Hoje, é possível que ainda existam algumas características do velho homem em sua alma, e mesmo com alguns anos de vida cristã, você ainda não veja mudança efetiva em sua vida. Talvez, ao olhar para suas fraquezas, para sua impaciência e dificuldade em se relacionar com outras pessoas, você pense: para mim não tem jeito. Mas não desanime. Creia que Deus o está transformando mediante a santificação, vivendo a vida da igreja, lendo a Bíblia, o alimento diário e pregando o Evangelho. Você recebe a natureza santa de Deus, a qual substitui os velhos elementos de sua alma. É como um processo metabólico, no qual velhas células são trocadas por outras novas. Embora lenta, a mudança é efetiva, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Essa semana a mensagem está muito rica, né? Já começo novamente encorajando os irmãos. Separa um tempo, né, para você poder ouvir a mensagem, né? Ouvir também ali o tutorial. Sempre, né, tem o link aqui embaixo na descrição, né? Senhor Jesus! Se você estiver no computador, você só descer o vídeo um pouquinho, vai aparecer ali mostrar mais. Você clica, vai abrir a lista completa ali, né, do detalhamento do vídeo, né? Se você estiver no celular, basta você colocar o celular em pé, aí aparece uma setinha para baixo, você clica ali, ele também vai aparecer toda a lista de detalhamento ali. Aí você pode clicar ali e assistir a mensagem da semana, né? 1h e 29 minutos, não 1h30, né? Senhor Jesus! Se você se organizar, você consegue, né, separar ali 1h30 para desfrutar o Senhor, né? Como já está falando no início dessa semana, né? O Senhor, Ele quer nos santificar, Ele quer fazer com que a gente passe por um processo de transformação, né? Deus, Ele almeja mudar o nosso ser, e para isso Ele começar mudando a nossa mentalidade.
né, que ele fala aqui, né, que às vezes nós temos esse conceito que a santificação, né, ser santo, é simplesmente não pecar, né, Senhor Jesus. E aí a gente comete, né, nesse conceito aí um grave erro, porque se a gente olhar, né, o viver de certas pessoas, né, talvez de outra religião, até mesmo que não tenha religião nenhuma, né, mas ela consegue ali manter um certo padrão, né, um padrão moral, um padrão ético, né, e aí aparentemente ela não tem pecado, né, Senhor Jesus. Mas a gente precisa perceber, né, que ser santo é receber a natureza santa de Deus, é ser único. Né? Nós, como seres humanos, você olhando, né, superficialmente, todo mundo é igual. Né? Todo mundo é ser humano ali e não tem como você distinguir. Mas conforme você vai vendo, né, você vai interagindo com esse ser humano, né, começa a aparecer a personalidade dele, né, o viver, os pensamentos. Né? Por isso que a gente sempre fala, né, que uma pessoa que fica muito tempo calada é um mistério. Mas conforme o outro começa a falar, ele começa a revelar, né, quais são as suas intenções, quais são suas pretensões, né, Senhor Jesus, né, os seus defeitos, suas qualidades, né, é pela convivência. Né? Então não basta só você olhar para o ser humano e achar que ele está fazendo isso, isso e aquilo, ele já é santo, já não comete pecados. Então esse conceito de ser santo, simplesmente por não cometer pecados, é muito errôneo, né, e é muito fraco ainda, porque na verdade a santidade ela está, né, e nós temos dentro de nós os elementos santos, os elementos únicos de Deus, é isso que nos distingue. Simplesmente saber a palavra de Deus, ter um certo comportamento, né, não é grande coisa. Né? O ser humano, dependendo da sua criação, ele consegue até manter um certo padrão. Mas, né, todo ser humano tem sua fraqueza, tem sua limitação. Uma pessoa pode ser ótima, né, mas dependendo de, né, acontecer alguma situação de repente de estresse, né, de pressão e tal, aquela pessoa pode mudar da água para o vinho. Mas o que nos mantém, né, realmente santos é ter os elementos divinos. É a gente perceber que a gente precisa ser transformado, ser guiado pelo Senhor, né, Senhor Jesus. Por isso que a santificação é um processo de a gente receber os elementos santos de Deus. O próprio Jesus, ele veio, né, viveu aqui na terra, viveu de maneira santa. Por quê? Porque ele não ficava voltado para as coisas humanas, ele estava voltado para a vontade de Deus. Por isso que hoje ele pode se compadecer de nós, né, Senhor Jesus. Ele pode nos ajudar porque ele teve um viver humano. Mas ele mostrou para nós o que é um verdadeiro humano, né? O que é o verdadeiro viver humano que Deus deseja, né, Senhor Jesus, que é um viver totalmente voltado para a vontade de Deus. Por isso ele já começa falando para nós, né? Deus almeja ele mudar nossa mentalidade para nos inserir uma cultura celestial, para a gente cooperar no cumprimento do propósito dele, né? No propósito de Deus. Então hoje nós estamos aí voltados, né? Cercados aí de cultura do mundo, ideologias e mais um monte de outras coisas. E Deus ele quer infundir em nós uma cultura celestial, que é diferente de tudo. Isso não vai vir de uma mera observância da Bíblia. Né? Uma pessoa que ela observa a Bíblia, né? Que ela lê e tal, desfruta a Bíblia, ora e tal, mas ela vive sozinha, ela vai se achar muito espiritual. Mas conforme ela começar a conviver com outras pessoas e ver ali, né, suas fraquezas, sua impaciência, sua dificuldade de relacionamento com outras pessoas, ela vai perceber: eu não sou tudo aquilo que eu pensava. Né? Por isso ele está nos mostrando que ele tem uma vontade. A gente não pode viver só para nós mesmos. Jesus não viveu só para si mesmo, né, Senhor Jesus. Ele viveu cumprindo a vontade de Deus, isso é fato. Mas ele também foi trazendo isso para nós, né, para a humanidade. Né, e deixou exemplos para nós. E graças a Deus, Deus sempre pôde contar, né, com um grupo de pessoas para dar continuidade a isso. A gente vê, né, na história da igreja que a palavra de Deus foi diluída, né, foi colocado muitas situações ali, muitos problemas, né, foram gerados aí todo tipo de igreja. A igreja passou por várias coisas, passou pela reforma protestante, né, Senhor Jesus. Existem vários grupos cristãos, há falta de unidade, mas o Senhor sempre conseguiu manter, né, alguns ali que estivessem desfrutando do Senhor, né, preocupados com a sua vontade. E é isso que o Senhor ele quer restaurar hoje em nós. Ele está em busca dos seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Né, Senhor Jesus, o Senhor ele quer contar conosco, por isso nós precisamos também viver santo. Né? A santidade também indica também uma separação. Né? A gente não vive mais para nós mesmos, não vivemos para as coisas do mundo, nós vivemos para o Senhor. Para isso, a necessidade de inserir no nosso viver essa cultura celestial. A gente passar a entender aquilo que Deus quer. E a gente só vai entender isso quando a gente for
cumprir o propósito de Deus, né? E a busca dos homens. Né? Por mais que alguém consiga ser espiritual, o Senhor arranja um grupo de pessoas espirituais, mas se elas não estiverem focadas em cumprir a vontade de Deus, Deus não vai ser expresso. É isso que muitos irmãos às vezes não compreendem, acham que, irmão, eu leio a Bíblia e tal, agora eu estou aqui, eu estou num patamar mais elevado do que fulano, beltrano, ciclano, então eles são pecadores, eu não, vou me afastar deles. Assim você não vai cumprir a vontade de Deus. Se Deus quiser simplesmente esse padrão de homens, né, Senhor Jesus, né, ele, criava um continente só para isso, né, separava todo mundo. Mas a questão não é essa, ele quer alcançar toda a terra. E ele precisa de nós, ele precisa que a gente se volte, né, para aperfeiçoar, para sermos aperfeiçoados em primeiro lugar e para aperfeiçoarmos outros irmãos, né, Senhor Jesus. Aí, né, a maneira de Deus agir, aí já é com cada um. Se Deus ele quer te usar para alcançar novas pessoas, né, converter novas pessoas, se ele quer para que você fale com aqueles que já são convertidos, né, ao Senhor, né, quer que você leve a realidade para eles, aí cada um precisa ir diante do Senhor, né, e ver qual é a vontade dele, qual o plano dele na nossa vida. Mas a gente tem que ter isso bem claro, né? A santidade não é só uma questão de não pecar, não é algo individual, mas é uma questão da gente expressar os elementos divinos. Jesus ele não veio só ali, né, para alguns, ele estava sempre pregando o evangelho, falando, né, mostrando a vontade de Deus, sempre sendo guiado pelo Espírito, né, Senhor Jesus. Né, e o negócio dele é alcançar pessoas, levar essa palavra, né, Senhor Jesus. A gente vê ali, né, quando Jesus morreu ali, né, logo depois ressuscitou, e aí ele volta ali, né, depois para os discípulos estavam trancados numa casa, né, depois vem ali, né, ele vem sopra o Espírito e tal, e depois a gente vê ali, né, os discípulos pregando o Evangelho onde em Pentecostes. A gente vê ali, né, que o Senhor derramou ali, né, o seu Espírito sobre os seus discípulos, e fala que eram 120 galileus. Então o Senhor não tinha só os 12 apóstolos, ele tinha mais discípulos, porque eram aqueles que ele escolheu naquele momento, e esses 120 galileus tomados pelo Espírito pregaram o Evangelho para mais de 3.000 pessoas. A gente vê ali que se converteram, né, naquela situação ali, 3.000 homens, né, sem contar mulheres e crianças. Né? E agora? Né, ali é o início da igreja, né? Então não bastava só chegar com palavras e tal, agora foi introduzida a vida divina neles. Então não basta só a gente achar que eu estou na igreja, vi agora a questão do pecado, já amadureci um pouco, já não peco mais, mas e a vontade de Deus? Os 120 galileus podiam ficar ali. Olha, Deus já nos deu a palavra, Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, né? Senhor Jesus, agora a gente vai criar nossos filhos assim e vamos ser o povo de Deus. Mas não é isso que o Senhor quer, né? Senhor Jesus. O Senhor veio ali, pregou o Evangelho, muitos judeus ali creram no Senhor. Depois começou uma esfera ali, né, que não era tão adequada, né, Senhor Jesus. Ali uma pressão ali, né, dos judeus ali que não aceitavam Jesus, suborno, várias outras situações ali, né, para falarem mentiras e tal. E aí o Senhor foi para os gentios, né, e aí que nós entramos, fomos introduzidos na igreja. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né, ver que o Senhor ele abriu para nós, se tornou a nossa propiciação pelos pecados. Bastou crer, né, e pelo sangue do Senhor nós fomos reconciliados com Deus. E agora? Não acabou aí. Né? O Senhor já falou que Ele vai voltar quando o Evangelho for pregado em toda a terra. Então Ele está contando conosco. Você está nos mostrando, né? A 1 Coríntios mostra ali o início da igreja. Né? Uma igreja ali, logo no início, né, ainda, né, com pouca realidade de Cristo. E muitos problemas. E mostra para nós que isso é o quê? Uma igreja real. Né? Hoje, ao conviver com pessoas, a gente vê, há muitos problemas, há muitas situações. Você só não vai ver problemas se você não gera intimidade com ninguém. Né? Mas conforme você vai gerando intimidade, ali você vai conversando, você vai vendo que os irmãos têm muitos problemas. Mas ele mostra para nós que a chave para lidar com a igreja, né, essa igreja com problemas, com tantas situações, a chave dela é Romanos. O livro de Romanos é maravilhoso, ele mostra a salvação completa de Deus para nós. Todo o processo que nós precisamos passar para sermos santificados, justificados e glorificados. Mas ele não acaba aí, né? Ele vai mostrando para nós o viver da igreja, a vida da igreja, né? Como deve ser vivida na prática. Então Romanos ele mostra tudo isso. A gente vai ver durante essa semana, né, com mais detalhes, Senhor Jesus. Mas tem que ver que
o nosso viver no Espírito, a nossa dedicação ao Senhor, né, ela não pode ser só para nós, precisa ser para exibir esse Cristo, né, para demais pessoas, e as pessoas vão se abrir, né, para esse evangelho. O Senhor está com pressa, mas Ele quer também que a gente se dedique a isso. Ó Senhor Jesus, né, Romanos é uma chave que abre a carta aos Coríntios, porque Romanos fala do evangelho de Deus, fala o seu plano de salvação completa para o homem, né, o homem estava miserável, né, Senhor Jesus, um estado crítico, sem esperança, precisando ser redimido por Deus, né, e aí veio o Senhor, né, pelo seu sangue, né, nos trouxe o perdão dos pecados, nos salvou, né, enviando o seu Filho, né, que teve também o viver humano, experimentou, né, todo o viver humano, todas as nossas dificuldades, todas as tentações, mas sem pecar, né, sem experimentar o pecado. Né, ele fez tudo isso para conhecer, para provar o viver humano, né, e também mostrar para nós que é possível, né, nós como seres humanos nos voltarmos para esse espírito interior e cumprirmos a vontade de Deus, né, Senhor Jesus, mas agora com a experiência do próprio Senhor, né, Ele se compadecendo de nós, né, Ele nos mostrando, né, que conhece as nossas falhas, mas a gente precisa avançar, né, olhando para o Senhor. Ó Senhor Jesus, né, Ele nos salvou, Ele se tornou nossa propiciação, então a gente precisa ter comunhão com o Senhor diariamente, né, a gente precisa se voltar para Ele. Nós fomos reconciliados com Ele, mas Deus não está satisfeito apenas dessa salvação inicial, né, que é a regeneração do nosso espírito. Quando você crê no Senhor, Ele entrou para dentro do seu espírito, você foi salvo no espírito, mas agora Ele quer alcançar nossa alma, nosso ser, por meio da santificação. É aí que entra a santificação, né, Senhor Jesus, né, a santificação, a gente vai ver com mais detalhe, mas toca nessa questão da gente renovar a nossa mente, ser transformado, ser conformado, né, cada dia parecer mais com o Senhor, tomar essa forma, até um dia a gente ser glorificado, a gente expressar o Senhor. Hoje, né, vez ou outra, a gente consegue, né, exibir essa glória de Deus por algum instante, né, mostrar para as pessoas que é o Senhor falando, é o Senhor através de nós, até que um dia, né, a gente vai cumprir totalmente a vontade de Deus e vamos receber essa glorificação de maneira completa. Hoje o Senhor está contando conosco para receber essa natureza, esses elementos santos de Deus, elementos únicos de Deus, né, a gente precisa aprender, né, a realmente parecer com o Senhor, parecer cada dia menos, né, com aquilo que a gente é, aquilo que a gente já foi, né, para que as pessoas olhem para nós e vejam uma transformação, né, para que Deus seja glorificado em nós. Ó Senhor Jesus, Ele falou, né, mesmo que a gente olhe para nós, né, e hoje não veja muita mudança, né, ainda veja fraqueza, impaciência, dificuldade de relacionamento, a gente não pode desanimar, não precisa crer, né, que Deus está nos transformando mediante a santificação, mediante seus elementos divinos. Se a gente não foi muito transformado ainda, é sinal que a gente recebeu pouco, né, daquilo que Deus quer realmente, né, nos dar. A gente não deve ficar só na parte do conhecimento bíblico, mas também aplicar isso ao nosso viver. Né, tá sempre ali considerando, indo diante do Senhor, ao ouvir a palavra, ir diante dEle, orar, buscar a direção. E aí seus elementos vão vindo para nós, né? Senhor Jesus. Então a gente não deve desanimar, mas deve continuar vivendo a vida da igreja, lendo a Bíblia, né, lendo o alimento diário, os livros espirituais, pregando o Evangelho. A gente vai recebendo os elementos de Deus, a natureza santa de Deus, né, e aí vai substituindo, né, esses velhos elementos em nós, nossa velha personalidade, nosso velho homem. É tudo um processo metabólico, onde as coisas antigas vão sendo trocadas, né, pelas coisas novas, pela cultura celestial, pela vida divina. Né, e embora seja um processo lento, é uma mudança efetiva, graças ao Senhor. Né? Talvez a gente não consiga perceber tanto assim, mas se a gente perseverar, né, tocando na palavra, exercitando o nosso espírito, os elementos divinos vão exalar de nós, né, o bom perfume de Cristo, né, e as pessoas vão poder glorificar ao Senhor. Né? Vamos ainda ver muito assunto aí durante a semana, mas que a gente já esteja encorajado, né, a ativar nosso espírito, né, a adquirir essa cultura celestial, para a gente andar na ordem que Deus estabeleceu para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.